Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Walter Capanema e estamos aqui no nosso curso Os Cybercrimes no Direito Brasileiro. Estamos analisando as várias espécies de crimes que acontecem pela internet. Muitos são daqueles crimes que já aconteciam no mundo físico, como a calúnia, injúria e difamação, os crimes contra a honra, e outros são crimes mais modernos, crimes que surgiram com a tecnologia, como o crime da Lei Carolina Dickmann. Mas nesse caso aqui, na nossa aula específica de agora, nós vamos apreciar um crime que era justamente algo que já estava previsto no Código Penal. Vamos falar agora sobre o crime de phishing scam. Mas você abre o Código Penal e verifica, poxa, phishing scam, não tem nada sobre isso escrito lá, não tem essa denominação lá, esse nome iuris. Então o que acontece é o seguinte, vamos, em primeiro lugar, entender o que é o phishing scam, para no final a gente chegar e poder compreender que realmente ele já está previsto no Código Penal, mas com outro nome. Mas vamos analisar phishing scam, o que quer dizer isso? Phishing scam, na realidade, é a junção de duas expressões, É a junção da palavra em inglês, da palavra em inglês to fish, do verbo to fish, que significa pescar, e nós temos aqui a palavra scam, que significa golpe. É o golpe da pescaria, é o golpe em que o criminoso ele procura atrair a vítima, ele joga uma rede na internet para atrair vítimas de forma indiscriminada. E prosseguindo aqui, o phishing scam, ele é a junção de duas tecnologias, ou ele tem um modus operandi que envolve duas situações. Envolve o Trojan e envolve a engenharia social. Aí você pergunta, poxa, lá vem o Walter com outros conceitos tecnológicos. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. O Trojan, você já ouviu falar, o Trojan é o cavalo de Troia. Você lembra daquele livro, do filme do Brad Pitt, que as pessoas se lembram mais, Aquele famoso filme do Brad Pitt, da guerra entre os gregos e os troianos, que os gregos deram de presente para os troianos um cavalo para selar paz. Mas esse cavalo, nessa estátua, na realidade, ele estava escondido soldados gregos que invadiram a cidade e mataram todos, E todos viveram felizes para sempre. Mas a ideia do cavalo de Troia é um programa de computador, no mundo tecnológico, que aparenta ser bom, quando na realidade ele é ruim. Mas eu não posso chegar indistintamente e jogar o programa de computador para você, para a vítima. Eu tenho que arranjar uma tecnologia, algum estratagema, algum modo psicológico, induzir e instigar a vítima a instalar esse programa malicioso no seu computador. E aí vem a engenharia social, É a ciência que, com o uso de manobras, busca impor aos indivíduos novas, aqui ó, vou salientar aqui, novas formas de agir. Então veja bem, é uma forma de você instigar psicologicamente aquele indivíduo a praticar a conduta. Então vou pegar aqui o Kevin Mitnick. O Kevin Mitnick foi um dos maiores crackers, criminosos de informática do mundo. E ele utilizava muito esse modus operandi. Tanto que ele escreveu um livro chamado A Arte de Enganar, que ele fala que a engenharia social é explorar o fator humano. De nada adianta você ter no seu computador uma segurança como um firewall, Você tem aqui o firewall, ou então um antivírus, se justamente a sua cabeça é a porta de entrada do crime. Mas, Walter, como isso acontece? Me dá um exemplo. A engenharia social, se a gente falou que ela envolve a psicologia, ela trabalha com a curiosidade, a carência afetiva, a empatia, a dor, a dúvida, o medo. Eu vou dar um exemplo. Veja aqui esse print. Esse print aqui é uma cópia de um e-mail, supostamente enviado pelo Banco Santander aos seus correntistas, mas ele manda para todo mundo. Então repare o seguinte, repare a redação, caro cliente, o site do Banco Real, naquela época que estava a transição do Real para o Santander, ganhou as cores e a marca Santander para que você acesse e encontre informações com tranquilidade, por motivo de segurança, comunicamos a todos os clientes que realize agora mesmo a ativação de seus dados. Esse procedimento é obrigatório e fundamental, deve ser realizado com urgência, olha aqui o medo, evitando assim, aí ele põe o medo inclusive em negrito, o acesso
via caixa eletrônico suspenso, senha do disque real bloqueada, bloqueio do cartão múltiplo. Para a ativação dos seus dados, ele vem com a solução. Para você se salvar desse medo, você deve iniciar. Iniciar é instalar um programa de computador na sua máquina, e com isso esse programa vai causar alguns danos, que eu vou explicar mais adiante que danos são esses. Então o que acontece é que, igual a esse do Santander, tem esses outros aqui que eu juntei, um como, por exemplo, esse aqui da esquerda, né? Ele mostra aqui uma intimação, né? Um procedimento investigatório do Ministério, vou ver se dá para dar um zoom aqui, um procedimento, né, do Ministério Público Federal. Então você perceba o seguinte, o quanto, né, é lesivo. Inclusive tem uma coisa engraçada aqui, que aqui no rodapé ele coloca copyright Departamento de Polícia Federal. Veja só se uma intimação, uma suposta intimação do Ministério Público Federal vai ser enviada por e-mail, ainda mais com um copyright de rodapé aí embaixo. E aí o que acontece? O que esse programa de Phishing Scan faz? O que tudo isso acontece? Aí, quando a gente começa a compreender o funcionamento, a gente vai começar a pensar no crime que pode ser. Então o que acontece? O criminoso ele envia um programa, né, para as vítimas, né, de forma indiscriminada. A vítima faz um download, né, ele baixa o programa, porque o programa não vem no e-mail, você clica e baixa. Você acaba sendo instigado a executar o programa, né, instalá-lo. Depois que o programa ele fica residente na memória, né, toda vez que você liga o computador, ele vai lá e se carrega automaticamente. Ele vai monitorar os seus dados, sua navegação. E depois, quando você entrar no site do seu banco, pegar o seu login e senha, olha o que ele vai fazer lá. Ele vai remeter os seus dados, enviar os seus dados de forma subrepetícia ao criminoso. E aí vem a grande questão. Não tem previsão legal específica, com esse nome iuris. Mas qual seria o crime? Seria estelionato? Porque a gente pensa, poxa, olha, pode ser estelionato porque a pessoa é induzida em erro, né? Não, você não entrega o seu dinheiro ao criminoso. Ah, mas é furto de senha. Não existe crime de furto de senha. Mas o que poderia ser? A jurisprudência já pacificou que é o furto qualificado mediante fraude. Mas furto de quê, Walter? Furto do dinheiro. Aquele e-mail que lhe é enviado é uma fraude, né, para ter acesso à sua senha e, a partir daí, retirar o seu dinheiro. Então, e outra coisa importante, né, aqui ó, a pena é de 2 a 8 anos e multa, né, 2 a 8 anos e multa, né? E voltando aqui, meus amigos, outra coisa muito importante verificar, que a competência para julgar o crime, como regra geral, até já teve jurisprudência do STJ nesse sentido, é o local da agência bancária da vítima, porque foi de lá que saiu o dinheiro, foi de lá que ocorreu o resultado criminoso. Então, né, até aqui o julgado do STJ sobre isso, né, mostrando que é o local da agência bancária da vítima, não de onde o criminoso tirou o dinheiro, isso é importante que se frise. Dito isso, meus amigos, espero que tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e até a próxima.